Fala, meu povo, Viana na área, e agora a gente veio falar sobre a apresentação de um TCC. O que a gente precisa se deparar com uma apresentação de TCC? Porque eu acho engraçado, né? Os alunos pegando, cara, na boa. Como isso também vai muito do que é feito durante 4 anos no curso de graduação, né? Então, se a faculdade não prepara um aluno para saber que tipo de produto ele vai apresentar e como esse produto ele deve, né, ser evidenciado para um público, então fica difícil de um aluno chegar no final do período conseguir ter essa, né, manha de como elaborar um trabalho monográfico e fazer a apresentação dele. Então a gente começa, né, com um vídeo que eu já coloquei aqui na playlist, de como eu preciso estruturar a minha monografia. E aí nessa estrutura que a gente fez, a gente colocou lá a introdução, a gente colocou o referencial teórico, a gente colocou o desenvolvimento, né, e colocou todo um processo. Só assistir o vídeo lá e a gente vai ter esse conteúdo para... Eu acredito até, né, acho que é melhor vocês até assistirem o primeiro vídeo para depois voltar para cá. Por quê? A ênfase aqui de uma apresentação de monografia é em relação ao que você vai retirar dessa estrutura. Então, por exemplo, tem aluno que acha que o fato dele falar sobre algum cálculo, ele deve trazer a elaboração desse cálculo para a sua apresentação. Cara, isso é um erro inadmissível. Então, todo mundo que está fazendo uma apresentação de monografia, vamos colocar aqui o exemplo que a gente utilizou até lá no outro vídeo, que é de análise. Então, para você que está fazendo aula, um TCC sobre análise das demonstrações, e aí você vai falar sobre a liquidez de uma empresa. Será que a liquidez, né, da Petrobras é uma liquidez satisfatória para os investidores? Problema de pesquisa. Aí o que você faz? Você vai para a sua apresentação, traz esses índices para calcular. Então você está lá, índice de liquidez corrente é igual a ativo circulante dividido pelo passivo circulante. E quanto acha que está evoluindo, traz os valores dos índices. Porque o ativo representa 10 milhões dividido pelo passivo circulante de 8 milhões e por aí vai. Cara, não é uma aula de análise, é uma defesa de TCC. Então, qual é o foco principal para uma defesa de TCC? Não é o referencial teórico, porque subentende-se que a banca sabe desse referencial. Então é uma passagem muito branda pelo referencial, porque o peso maior do teu TCC vai ser no seu desenvolvimento, é onde que está toda a aplicação da sua pesquisa. Então veja bem, primeira coisa que você vai ter que verificar com a sua faculdade, com a tua empresa, né, que às vezes a gente está fazendo defesas, apresentações profissionais, tempo. Qual é o tempo que eu tenho para apresentar um determinado produto? Né? E às vezes o produto é você. Porque as empresas hoje, principalmente nessa questão de pandemia, estão fazendo a entrevista via vídeo, né? Através de videoconferência. E aí você vai ter 5 minutos para gravar um vídeo e mandar sobre o seu perfil. Imagina, 5 minutos. E a defesa de um trabalho monográfico, às vezes as faculdades giram em torno, uma média aí, de 10 a 15 minutos. Então imagina, em 10 a 15 minutos você pegar 40 a 60 páginas de uma monografia. Aliás, outra pergunta que os alunos me fazem: Viana, quantas páginas tem que fazer? Não são páginas, é qualidade, certo? O que tiver de qualidade, seja ela numa média aí, né, de 40 a 60 páginas, como eu acabei de falar agora, porque se você faz uma coisa menor do que isso, você faz um artigo acadêmico, ok? E aí, o ideal é que a sua monografia vire um artigo acadêmico, entendeu? Não nasça um artigo acadêmico. Ela vire porque você pode começar a fazer aparições em congressos, seminários, que você vai indicar o teu artigo acadêmico que veio de origem da sua monografia, ok? Então, se eu tenho 10 a 15 minutos para poder fazer uma defesa de monografia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é que conteúdo eu vou levar. Na boa. Um slide suficiente para falar sobre a introdução. É um slide para você colocar problema de pesquisa,
objetivos específicos, objetivo geral, metodologia, relevância do estudo, ok? Isso é o suficiente para você demandar sobre o seu trabalho. Então vão ficar tópicos, lembrando que o PowerPoint são tópicos. PowerPoint não é Word para você colocar texto de cabo a rabo, né, na tua apresentação. Isso não existe. Então, primeiro são tópicos. Um slide para a tua apresentação. Rapidamente, você no segundo slide já vai falar qual foi a aplicação prática da sua empresa. E aí você já coloca o histórico dela, rapidinho, o que você fez, o que você achou, e já vai para análise nos próximos slides. E aí você já começa a falar sobre, olha só, a rentabilidade, a lucratividade da Petrobras em 2020 representou um aumento de 20%. Olha só a informação que eu estou passando para a banca. Eu não estou dizendo que ativo circulante da Petrobras, 10 milhões dividido por 8 de passivo circulante. Isso vai dar... Olha só que coisa chata, não é isso. Porque se a banca quiser fazer o cálculo, ela vai até a sua monografia e dá uma olhada, ok? Então, primeiro ponto é esse, a gente tem que trazer a solução daquela pesquisa que a gente fez. Então, apresenta os números. Apresenta os números e já dali, do desenvolvimento, eu já vou para a conclusão. Então, basicamente, a sua apresentação é formada do teu desenvolvimento, ou seja, desenvolvimento barra conclusão. Eu não preciso ficar fazendo, colocar determinadas citações, eu não preciso buscar textos e colocar textos gigantescos, ok? Claro que a gente tem algumas técnicas para poder ajudar a gente em toda essa malícia. Se você colocou um gráfico que está lá na sua monografia e você é uma pessoa tímida e não gosta de lidar com o público, não gosta de falar com uma câmera, porque a gente precisa você não gosta de falar com a câmera, né? Então você precisa de pegar todo uma concentração e às vezes vai a sua adrenalina fora e você acaba se perdendo pelo nervosismo. O que a gente faz? Se eu tenho um gráfico, uma tabela que está dentro do meu desenvolvimento, eu estou apresentando ela no meu slide, o que eu faço? Coloco lá embaixo, fonte está na monografia na página tal. Então o que a banca vai fazer? Vai parar de olhar para você, sua adrenalina vai começar a diminuir e ela vai procurar lá naquela página que você colocou para ver se consegue retirar uma pergunta dali. Então isso já é um momento, né, pontual para você buscar na sua monografia. Pelo amor de Deus, não coloque nada no seu slide que não tenha na sua monografia, ok? O seu slide não é nada inédito, o seu slide é um resumo da sua monografia, certo? Viana, como é que eu vou lembrar na hora de uma apresentação de 50 informações de 40, 60 páginas? Simples. No momento que a banca pedir, geralmente a gente faz assim, uma banca é formada de 3 professores e aí cada um tem uma cópia do seu trabalho. Sugiro que você imprima 4 cópias. Uma fique com você. E a cópia deve ser feita somente na frente da folha, não no verso. Vai gastar muita folha? Vai, mas você vai entender o que eu vou dizer para você. Você vai pegar essa sua monografia e vai pegar, olha, página, verso. No verso da sua monografia, você vai anotar o que está nessa página. Você vai começar a fazer anotações suas, resumos seus, que você precisa dela para, se numa eventual pergunta, você necessitar. Então a banca vai e pergunta, Viana, eu estou vendo aqui no seu trabalho que você falou que a Petrobras teve uma rentabilidade em 2020 para 2021, né? Então, e já em 2019 para 2020 não está. Eu vou lembrar que eu falei isso? Eu vou pedir por gentileza para dizer qual a página. Poderia dizer a página que está do meu trabalho, que eu coloquei isso para poder acompanhá-los? Ah, na página 30. Eu vou na minha... Olha o que vai acontecer, já pescaram? Eu pego a minha monografia, sim, você pode pegar a sua monografia, você não vai ler a sua monografia. Você pega a sua monografia e abre lá na página 30. Na página 29 vai estar todos os resumos que você colocou de uma possível pergunta. Já valeu o vídeo, né? Então, começa a clicar e já dá...
dá ok, né? Compartilha com o pessoal, se inscreve no canal e vamos lá, porque a gente precisa falar mais um pouquinho aqui. Então, se eu tenho agora todas as referências, já tenho a minha colinha ali, né, gradativa, bonitinha, válida para o momento de apresentação, eu também preciso saber qual o conteúdo que eu preciso colocar. Primeira coisa, fundo. Fundo na sua apresentação tem que ser algo ligado à sua faculdade ou à sua empresa, ok? Viana, mas a minha empresa não tem um padrão e nem a minha faculdade. Então, desenvolva você. Coloque nas cores da sua faculdade e evitem, pelo amor de Deus, colocar animações. Não adianta, não vai funcionar, porque você vai ter que ter um controle emocional na hora de fazer toda a sua apresentação e dependendo do seu perfil, né, de inteligência emocional, eu vou fazer um vídeo sobre inteligência emocional para o contador lidar com pessoas, e aí você vai perceber que eu preciso de todo um conteúdo livre de poluição. Então, quando eu falo para vocês que vocês precisam colocar na cor da sua faculdade, na cor da sua empresa, é porque você pode ser chamado para fazer uma apresentação na sua empresa. E aí, na hora que você vai fazer uma apresentação na sua empresa não tem um padrão de apresentação, então cria nas cores da empresa para ficar um pouco mais suave, para o pessoal conseguir enxergar que existe uma integração do seu trabalho com aquela instituição. Né? E eu vejo, parece carnaval, o pessoal colocando, cada um coloca uma cor numa apresentação que às vezes tem 10 defesas no dia. E aí é uma coisa desnecessária. Outra coisa que a gente deveria tomar cuidado é com o conteúdo que está lá dentro da apresentação em si. Tamanho de fonte, se a fonte está justificada, porque às vezes está um trabalho todo bonitinho, e todo sem preparo para uma formatação. Então, se é muito feio um título de um slide começar com 14 tamanho, daqui a pouco o outro está com 40. Ah, Viana, mas eu gosto de 36, então bota todo mundo 36. Mas tem que ser uma coisa de limpeza visual. Lembrando sempre que o Word não é texto. Que o PowerPoint não é texto. Quem é texto é o Word. Então não adianta pegar, colar, jogar todo um título ali e você fazer toda uma leitura daquilo. É falta até de educação. Então, por que eu tô falando que é uma falta de educação? Porque parece que a banca não sabe ler, cara. Então, assim, eu não posso ler então, Viana, uma monografia? Pode. Você pode ler a sua monografia. A questão é que quando você está fazendo isso, você está lendo lá o teu slide de um trecho que você achou super importante na sua monografia e colocou na tua apresentação, leia. Leia bonitinho, pode ler de cabo a rabo, mas eu confesso para você que você vai ter que ver mais ou menos qual é o teu perfil de estresse. Se você não consegue, sua voz vai começar a tremer, você começa a gaguejar e aquela leitura não é uma leitura agradável, então vai mostrar uma insegurança do seu trabalho, então não faça isso. Não, Viana, eu consigo, eu sou muito bom fazendo isso. Por exemplo, eu nunca trabalhei fazendo vídeo, estou fazendo esse processo e eu não consigo criar roteiro. Eu não consigo criar um roteiro e ler o roteiro para fazer uma apresentação para vocês. Então vai tudo que está na minha cachola. Então eu vou lembrando e vou passando para vocês. Mas eu não consigo, mas tem gente que faz isso perfeitamente. Tem gente que faz isso muito bem elaborado. Então precisa de um roteiro criado e consegue falar. Para essas pessoas que conseguem falar, eu sugiro que na hora que você vai ler todo o seu conteúdo no teu slide, você vá e conclua aquele slide. Então eu estou lendo o slide bonitinho, tal. Acabei? Acabei. Então, pessoal, concluindo, o que eu quis, qual foi a mensagem que eu quis passar com esse slide? E começa. Não adianta você citar a ideia e passar para o próximo slide, porque daqui a pouco vai ser um conto. E aí a banca não está preparada para isso. Eu já vou lá para o final da tua monografia. Cara, você pode fazer tudo isso que eu estou falando e agir de uma maneira toda perfeita na sua apresentação. Mas não coloque a conclusão do seu trabalho e leia a conclusão dela. Porque vai parecer que você não concluiu nada. Aliás, vai parecer que você nem fez um trabalho. A conclusão é um slide só, escrito conclusão lá no final e ponto. E aí você tem que dar a cara a tapa de mostrar qual foi a conclusão do seu estudo. Então você tem que dissecar todo o conhecimento que você adquiriu a partir daquela pesquisa. Então eu preciso estar voltado para saber o que o público acha.
E aí eu pego todo o meu conteúdo e coloco no meu trabalho. Ah, então agora eu tô conseguindo entender. Eu não preciso eu não preciso ler toda a minha monografia. Eu não preciso espelhar toda. Não, não preciso espelhar só a monografia. Você vai trazer os tópicos importantes para a sua monografia. Você vai visualizar ela de uma maneira agradável para você e para o teu usuário. Dicas de comportamento que o corpo fala, ok? Diana, eu tô muito nervoso aqui. Ok, adrenalina lá em cima. Se você tá com uma adrenalina lá em cima, procure fazer algumas citações, procure colocar um pequeno vídeo, procure colocar uma pequena história relatada no seu início lá, bem pequenininho, bem curto, para que você consiga perceber que o público está olhando para aquele vídeo, não está olhando para você e já deu aquela apresentação boa. Eu sugiro até quando você estiver fazendo um trabalho em grupo, você verifique a possibilidade na tua faculdade de lidar quais são as habilidades, cara, quais as habilidades de cada um. Tem aluno que funciona muito bem como um interlocutor. Coloca ele para fazer essa integração. Outro erro de trabalhos em grupos. Fulano, você fala o capítulo 1. Fulano, você fala o capítulo 2. Eu vou falar o capítulo 3. Aí o que a banca faz? A banca faz uma pergunta entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3. E o que o grupo faz? Fica um olhando pro outro. É contigo. Não, é comigo. E fica nesse processo. E aí você, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? E aí passa aqueles segundos, aqueles minutos, aquela hora, né? Porque segundos parece que passavam dias ali parado e ninguém sabe o que responder. Sugestão: intercalem todos vocês dentro do próprio capítulo. Eu, você e nosso amigo vai falar dentro do mesmo capítulo, fica um bate-bola. E qual é a parte boa de fazer esse bate-bola? A banca, cara, se perde para quem ela vai fazer a pergunta, porque ela vai ver que vocês estão integrados. Vamos passar para o segundo capítulo. Então, o segundo capítulo agora começa comigo, já que eu terminei o primeiro. E aí, daqui a pouco, quem ficou no meio já vai lá pro final e o primeiro fica no meio. E começa a fazer uma bagunça dentro do grupo que ninguém mais vai ver que foi um grupo. Mesmo que vocês tenham feito um trabalho segmentado, cada um tenha feito um capítulo. Eu acho que as bancas vão começar a comentar aqui para parar de fazer esse tipo de comentários para vocês. Mas aí, cara, teve um período que eu tive 27 orientações. Cara, 23 alunos tiraram 10. E aí os professores das bancas estavam falando assim: cara, eu não sabia que essa unidade era muito boa. O pessoal é brilhante, cada apresentação é uma melhor do que a outra. Agora estão descobrindo como é que vai ser. Cara, eu tô aqui para melhorar o comportamento, a educação, o conhecimento de vocês. Esse é o meu propósito. E pra gente terminar o vídeo, né, que eu acabo falando até demais, tem mais uma dica para vocês. Quando estiverem fazendo a apresentação, vocês vão pegar lá o teu PowerPoint e embaixo lá no PowerPoint tem um campinho, uma tarja de comentários. Então, para cada slide tem comentário. Aí você fala assim: Diana, mas isso aqui não funciona. Funciona. Funciona, você que não sabe usar. Faz todos os comentários em cada slide que você precisa. Feito isso, na hora que você for fazer a sua apresentação, coloque seu PowerPoint em modo apresentação. O que é isso, Viana? Vai lá no Google e pesquisa modo apresentação no PowerPoint. Então você vai verificar que seu PowerPoint vai virar duas telas. Uma tela de apresentação e uma tela que só você está vendo no seu notebook, né? No seu computador, na hora que você está apresentando. E aí, o que esse modo de apresentação faz? Nada nesse conteúdo aqui de apresentação para o público, porque é como se estivesse vendo o PowerPoint puro. Aqui no seu PowerPoint, no seu computador, só para você, já que está no modo apresentação, você vai ver o PowerPoint, o próximo slide que vai aparecer e os comentários desse e do próximo que vai acontecer e quanto tempo você tem. Porque é muito bom você fazer uma apresentação de slide e logo em seguida você já saber qual slide você fazer uma integração do conteúdo. Para não ficar fazendo como as pessoas falam assim, e não foi ele que fez o slide, porque você não sabe o que vem no próximo. Então quando você tem essa questão, fica muito bom para você validar. E outra dica que você pode aproveitar desse recurso é quando você está fazendo uma apresentação histórica ou uma apresentação de valores. E aí você, olha que maneiro, o PIB do Brasil em 2011 foi de tanto, você lembra até os centavos. Não lembra nada, tá lá.
no modo apresentação no seu comentário. Só que o teu público, ele tá falando assim, gente, que memória esse cara tem? Que conhecimento ele tem? Ele lembra do PIB, até centavos. Aí o que vai fazer? O CDF que tiver na sua plateia, ele vai pegar o Google e vai procurar qual é o PIB daquele ano que você falou. E vai falar assim, uau, o cara sabe o que tá falando. Então você começa a ter credibilidade, certo? Cara, chega, né? Se eu lembrar de fazer alguma coisa, a gente vai comentando aqui, a gente faz outro vídeo, vocês passam para mim a experiência de vocês, que eu vou dar dica para vocês, certo? Lembrei de uma antes de terminar. Não fique fazendo vai e vem numa apresentação, gente. Isso deixa as pessoas meio inquietas, né? E tem gente que parece que dança, vai para cá, vai para lá, volta. Não faça isso, tá bom? Beijo. Se vocês gostaram do vídeo, comentem, clique e ative as notificações e a gente se vê na próxima, ok? Até a próxima.